Perfeito, tá bom. Então, muito obrigado a Rosati pela gentileza, pelas palavras gentis dele, que não representam de todo a verdade, mas o que me compete, que me pediu que falasse alguma coisa sobre câncer de pulmão, que é um assunto sempre atual, por ser uma doença tão frequente, tão prevalente, não só aqui no nosso país, mas como no mundo inteiro. Nós sabemos todos que no câncer no pulmão nós podemos ter tumores benignos, tumores metastáticos, tumores malignos primitivos do pulmão, mas, sem dúvida nenhuma, o tumor mais frequente do pulmão é aquele que tem origem no epitélio de revestimento dos brônquios, que é o carcinoma brônquio. Corresponde a 90% de todos os tumores que incidem no pulmão. A gente, grosseiramente, pode dividir o câncer de pulmão em carcinoma não pequenas células e carcinoma de pequenas células. E o carcinoma de pequenas células, na verdade, pertence a uma linhagem de tumor neuroendócrino. E o que nos interessa mais é o carcinoma não pequenas células, que é o mais frequente, é o câncer visceral mais frequente no homem, com algumas variantes histológicas. E, sem dúvida, o carcinoma epidermoide e o adenocarcinoma são as variantes mais frequentes. O câncer de pulmão é o segundo tumor maligno mais frequente em homens e o quarto tipo de câncer de maior incidência em mulheres no Brasil. 85% dos casos estão associados ao consumo de derivados do tabaco. Existem outros fatores de risco, como a exposição ocupacional a agentes químicos, físicos, como, por exemplo, asbesto, sílica, urânio, cromo e radônio. E uma coisa que, de certa forma, me surpreendeu, que é a exposição ou a ingestão de altas doses de suplementos de beta-caroteno em fumantes e ex-fumantes. Embora a ingestão desse alimento, que é muito utilizado pelos que frequentam academias, seja, de certa forma, protetor, em fumantes e ex-fumantes eles apresentam um fator de risco importante. Segundo a projeção do INCA para os anos de 2020 e 2021, nós vamos ter, por ano, 30.200 casos, cerca de 30.200 casos de câncer de pulmão no Brasil. Em cada ano, 30.200 em 2020 e 2021, mais 30.200 casos, em torno disso. Um pouco mais da metade em homens, um pouco menos da metade em mulheres. Em São Paulo, nós temos a incidência maior de casos novos, seguido pelo Rio Grande do Sul, né? A incidência de câncer de pulmão também é muito alta, e o Rio de Janeiro ocupando, o estado do Rio de Janeiro ocupando aqui a terceira posição em frequência de incidência de câncer de pulmão. O que é importante a gente ressaltar é que a sobrevida de um paciente, uma vez diagnosticado câncer de pulmão, é extremamente baixa. É de 10% a 15% em países desenvolvidos, exceto no Japão, Israel e República Maurício. É de 7% a 10% em países em desenvolvimento, aí que incluindo o nosso país. Porque, em geral, esse câncer é detectado em estágios avançados. E por que isso? Porque ele é assintomático em seus estágios iniciais. E nós vamos ver um pouquinho daqui para frente por que ele é assintomático nas fases iniciais. E em quase 1980, eu fiz um levantamento, portanto, há 40 anos atrás, um levantamento de câncer de pulmão de pacientes internados no Hospital Santa Cruz e no Hospital Antônio Pedro. Naquela época, era frequente, era comum que a gente internasse o doente para esclarecimento diagnóstico. E a gente vai observar que a faixa etária desses pacientes, na época levantado 177 pacientes, entre 50 e 70 anos, que é o frequente de uma maneira geral. O tipo mais frequente foi o carcinoma epidermoide, e hoje a gente observa que existe uma inversão. O adenocarcinoma é o tumor mais frequente hoje, e os outros com menor intensidade. O que é importante a gente assinalar nessa experiência é o seguinte:
45% desses pacientes foram considerados inoperáveis no momento do diagnóstico. 20% foram submetidos a uma toracotomia exploradora, que você abriu e fechou, não pôde fazer ressecção, porque, naquela época, os métodos de estadiamento que a gente tinha eram mais precários, a gente não conseguia detectar todos os doentes que podiam ser operados antes da cirurgia. Apenas 35% dos doentes foram submetidos à ressecção pulmonar. O que a gente observa, se nós compararmos com os dias atuais, é que diminuiu essa fatia aqui, a fatia de toracotomia exploradora. Por quê? Porque a gente tem método de estadiamento melhor e consegue selecionar melhor os pacientes para tratamento cirúrgico. Mas, de uma maneira geral, isso aqui não mudou muito. A sobrevida neste grupo de pacientes foi 5,2%, sobrevida de 5 anos. Comparando com alguns autores, mais ou menos daquela época, de 1980, 93 e 99, nós encontramos números parecidos, um pouquinho melhor no Camargo em São Paulo, com uma sobrevida de 5 anos de 8,6%. O que o INCA prevê, diz que a sobrevida atual é de 7% a 10%. Quer dizer, nós melhoramos muito pouco nesses 40 anos de luta com o câncer de pulmão. E por que isso acontece? É que o quadro clínico desses pacientes, na maioria das vezes, ele está relacionado a sintomas de obstrução brônquica, porque o tumor nasce no epitélio de revestimento dos brônquios. Então, ele cresce num brônquio e a sintomatologia respiratória está relacionada à obstrução brônquica. E, se ele cresce num brônquio importante, como está assinalado aqui, a sintomatologia pode ser precoce, mas vocês vão ver que acontecem algumas coisas interessantes. Os sintomas relacionados ao crescimento num brônquio importante, num brônquio principal, tosse seca, eventualmente tosse produtiva, hemoptóico pode ocorrer, mas nem sempre, e infecção pulmonar de repetição por obstrução brônquica. Nessas circunstâncias, eventualmente, a radiografia simples do tórax pode ser normal, o paciente vai ter um diagnóstico, provavelmente, de pneumonia, eventualmente de atelectasia, e a gente vai ter dificuldade de ver numa radiografia simples do tórax, por exemplo, um tumor crescendo nesta posição que está assinalada aqui. Vamos ver aqui um exemplo. Um paciente masculino de 35 anos, que em 2002 tinha uma queixa de hemoptóico, de tosse pouco frequente. O raio-x de tórax foi normal e ele foi tratado de maneira sintomática. 2 meses depois, persistem os sintomas, ele continua com hemoptóico frequente. O raio-x de tórax continua normal. Em setembro, quer dizer, de maio a setembro, 6 meses depois, ele tem hemoptóico mais frequente e aparece dispneia com decomposição supina e o raio-x de tórax continua normal. Esse doente foi submetido a um estudo tomográfico do tórax e o que a gente vê é um tumor crescendo nessa posição, na carina. Esse é o aspecto endoscópico, um tumor, uma lesão vegetante nessa posição, com raio-x de tórax normal. E esse doente foi submetido a uma ressecção de carina, uma carinectomia. Ele não tinha nenhuma lesão distal ao pulmão. Ele teve um pós-operatório, com 1 ano, teve recidiva do tumor, foi submetido a uma ressecção endoscópica, colocado um stent, tratado com radioquimioterapia, mas esse doente sobreviveu muito pouco a essa cirurgia. Vejamos um outro exemplo, um paciente de 75 anos, com tosse, hemoptóico, raio-x de tórax mostra a telectasia de todo o pulmão direito, e eu não vejo aqui o tumor. O estudo endoscópico desse doente mostra uma obstrução a nível do brônquio principal direito. E o que eu vejo na radiografia é uma telectasia. Não consigo ver o tumor. E a sintomatologia de tosse hemoptóico. Esse outro paciente, também com tosse, eventualmente hemoptóico, que apresenta essa radiografia do tórax, que é muito interessante, muito característica. Eu vejo apenas um velamento difuso, suave no hemitórax esquerdo, um borramento do hilo esquerdo, mas não vejo nenhuma massa no hilo esquerdo,
E a radiografia de perfil mostra um aspecto interessante, que corresponde a uma telectasia do lobo superior esquerdo. Vocês veem aqui uma linha que corresponde à grande fissura e uma densidade mais importante aqui anterior, que corresponde ao lobo superior esquerdo atelectasado por diante, o que é responsável por essa opacidade em véu, isso chama sinal do véu, que corresponde à telectasia do lobo superior esquerdo. Esse doente foi submetido a uma ressecção na época, e a gente vê aqui a peça cirúrgica com obstrução do branco do lobo superior esquerdo, já comprometendo a emergência do branco do lobo inferior. E aqui uma fotografia cirúrgica da época, mostrando o lobo superior esquerdo atelectasiado, o lobo inferior completamente expandido, apesar de ser parcialmente ocluído. Esse é um outro doente com queixa de pneumonia de repetição, um paciente que tem infecção pulmonar, pneumonia, é tratado com antibiótico, antitússico, melhora um pouco, daqui a pouco volta a ter sintoma de pneumonia. A radiografia simples do tórax mostra apenas, eu vejo apenas a pneumonia. Olhando com um pouco mais de detalhe a radiografia simples do tórax, eu consigo identificar uma opacidade um pouco mais importante aqui, junto à área cardíaca, próxima, que corresponde a um tumor com obstrução do bronco do lobo inferior, obstrução parcial. Então, a queixa desse paciente é infecção pulmonar de repetição. E se eu tiver apenas radiografia simples do tórax, eu vou tratar desse doente como pneumonia, na verdade, ele tem um câncer de pulmão. Eventualmente, o doente pode ter uma obstrução mais distal, como nesse caso, e se a gente olhar a radiografia simples do tórax só em PA, eu vejo apenas uma discreta alteração à esquerda, com um borramento do diafragma. O perfil mostra essa opacidade triangular no lobo inferior, e a tomografia mostra realmente essa opacidade triangular, correspondendo a uma telectasia, e a peça cirúrgica, uma obstrução no brônquio do segmento basal posterior. Então, observe que essa sintomatologia é muito pobre para espelhar uma doença tão grave. Daí porque esses doentes têm sintomatologia que é confundida, às vezes, com infecção. E quando o tumor nasce num brônquio muito periférico, ele se apresenta na radiografia de tórax como um nódulo, vocês observem. Não tem sintoma nenhum. O pulmão não tem inervação sensitiva, então os doentes não sentem dor, não tem tosse, porque o brônquio é um brônquio muito pequeno, não tem reflexo de tosse. E vocês vão observar na periferia uma lesão nodular, lobulada, como isso ia acontecer com o pulmão, espiculada, com uma área central de necrose que corresponde a um nódulo tumoral. Vamos ver um exemplo aqui de um caso de uma paciente do sexo feminino de 48 anos que estava com estado gripal. Um estado gripal e procurou uma médica, e a médica solicitou um raio-x de tórax. Essa doente tinha uma história de que o pai teria tido câncer de pulmão, e o pai foi tratado por mim, eventualmente. E a radiografia simples do tórax mostra um pequeno nódulo na periferia do pulmão. Nada mais, o resto é absolutamente normal, e a sintomatologia dessa doente era realmente do estado gripal. O estudo tomográfico mostra um pequeno nódulo irregular no lobo médio, correspondendo ao lobo médio, espiculado, e um exame feito à época de um PET-CT mostra aqui um nódulo com hipercaptação do radiofármaco, o que mostra que esse doente tem uma lesão hipermetabólica, não necessariamente tumoral, vocês vão ver um pouco adiante, mas muito compatível com o câncer de pulmão. Essa doente foi operada, foi submetida a uma lobectomia média e tinha apenas esse nódulo, vocês viram um nódulo lobulado, espiculado, com um pouquinho de necrose central, lobectomia, esvaziamento ganglionar mediastinal, que é a cirurgia padrão para esse tipo de doente, e o estadiamento foi de T1, N0, M0, quer dizer, um tumor T1 menor que 3 centímetros, sem linfonodos comprometidos, sem metástase à distância,
E essa doente teve um segundo primário 10 anos depois. Foi também operada, de novo operada, dessa vez operado pelo meu filho, por Ângelo, e está bem. Então, esses nódulos periféricos, na verdade, só começam a dar sintomas quando ele começa a incomodar algum vizinho. Essa é a verdade. Um tumor periférico ele pode crescer na periferia, invadir, por exemplo, a parede torácica, a pleura parietal, e ser responsável pelo aparecimento de dor torácica. Pode, de repente, ter células malignas na cavidade pleural e ocorrer implante pleural com derrame pleural, com queixa aí de dispneia. Se isso ocorre ao nível do pericárdio, o derrame pericárdico maligno pode acontecer e a sintomatologia ser relacionada ao derrame pericárdio, ao tamponamento pericárdio. Um tumor periférico que cresce junto, por exemplo, à veia cava superior, que pode ocluir a veia cava e dar uma síndrome de cava superior, ou que à esquerda é mais frequente, ele pode invadir o nervo recorrente, da paralisia Rouquidão, ou invadir o nervo frênico para provocar paralisia frênica. Quer dizer, a sintomatologia vai depender da invasão de algum órgão e esse órgão vai causar o sintoma, o pulmão não. Vamos ver aqui alguns exemplos. Esse, por exemplo, é um paciente com invasão da pleura parietal. Aparentemente não existe comprometimento da coluna e a avaliação da coluna vertebral, do corpo vertebral, você consegue fazer com boa resolução com a tomografia computadorizada, mas, eventualmente, a ressonância pode ser um exame melhor para avaliar o comprometimento da coluna vertebral. Então, a invasão a esse nível provocando dor torácica por invasão da pleura e um tumor lá no ápice do pulmão, por exemplo, invadindo, provocando aqui erosão costal com dor torácica. E nessa posição do primeiro arco costal, ele pode invadir o gânglio estrelado e causar uma síndrome chamada síndrome de Claude-Bernard-Horne, que vocês todos conhecem, com pitose palpebral, miose e anaftalmia. E o diagnóstico vai ser por dor torácica e essa manifestação do fácies, e sem habitualmente esses doentes não têm nenhum sintoma respiratório, nem tosse, nem hemoptóide. A invasão do nervo recorrente, com consequente paralisia de corda vocal, ocorre com maior frequência do lado esquerdo. Isso por uma condição anatômica peculiar em que o nervo frênico passa por baixo da aorta e a invasão a esse nível pode causar paralisia do recorrente, da corda vocal. Observe aqui que a corda vocal direita se move, né, e a corda esquerda fica parada na posição mediana, o que é diagnóstico de paralisia da corda vocal. Esse é um outro caso para a gente ilustrar esse aspecto da sintomatologia por compressão, por invasão, de uma paciente médica de 50 anos, vista em 2006 com uma massa mediastinal. Ela fez uma radiografia do tórax porque ela apresentava edema cérvico-facial e tosse, importante, com secreção clara. Ela tinha dificuldade de dormir em decúbito dorsal e uma história familiar de câncer de pulmão. Ela era fumante e, no exame clínico, ela apresentava edema de face e pescoço e ausência de adenopatia. A tomografia do tórax mostra aqui uma massa e um pequeno nódulo periférico. Essa massa correspondia, a gente vê aqui, à linfonodomegalia mediastinal, e foi feita uma biópsia com agulha através dessa janela anterior, e o diagnóstico foi de carcinoma, e essa doente foi tratada paliativamente, com a colocação de uma órtese, de um stent na traqueia e brônquios, um stent em Y, no caso, um stent de Freytag, para que ela pudesse respirar melhor, pudesse dormir em decúbito dorsal, que ela não conseguia dormir, e pudesse ser tratada com radioquimioterapia. Essa doente tem uma sobrevida aí de, no máximo, 6 meses.
Outras manifestações clínicas do câncer de pulmão podem ocorrer manifestações à distância, outras, mas sem estar relacionada à doença metastática à distância. São manifestações paraneoplásicas, que frequentemente se deve a um tipo de produção pelo tumor de substâncias ganglionares, de substâncias que podem provocar alterações neurológicas, metabólicas, endócrinas, dermatológicas, hematológicas, musculoesqueléticas e vasculares. Que vasculares é com frequência ao aparecimento de trombose, de fenômenos tromboembólicos. Algumas dessas manifestações são um pouquinho mais frequentes, né? Pode ocorrer atrofia cerebral, cerebelar, hipercalcemia, excreção apropriada de ADH, hiponatremia, excreção de hormônio like insulina com hipoglicemia, síndrome de Cushing atípica, tromboflebite migratória, síndrome de Pierre-Marie, que é aquela osteoartropatia hipertrófica que se acompanha com frequência de hipocardismo digital, como está mostrado nesse caso. Mas é bom lembrar que o hipocardismo digital, esse é um slide que me foi cedido pelo Dr. Edson Marchiori, não é patognomônico de câncer de pulmão. Quer dizer, existem outras doenças, inclusive não neoplásicas, né? Cardiovascular, gastrointestinal, outras que podem causar hipocardismo digital. Mas esse é um sinal que, às vezes, é a primeira manifestação de câncer de pulmão. Um outro exemplo, um paciente masculino de 80 anos, com queixa de cansaço, tosse seca e um quadro de hipoglicemia e hiponatremia que chamou a atenção. Esse doente fez uma radiografia do tórax, que mostrou um pequeno derrame pleural esquerdo e um nódulo no lobo inferior, e foi solicitada uma tomografia. E a tomografia mostra um pequeno nódulo aqui no lobo inferior, um pouquinho irregular. Um pequeno derrame pleural relacionado neste mesmo hemitórax. A tomografia do mediastino mostra linfonodomegalia aqui, ó, paratraqueal, atrás da veia cava, aqui a gente está vendo a veia cava, o arco anterior da aorta, o arco posterior da aorta, a traqueia, e essa linfonodomegalia pré-traqueal e subcarenal. Esse doente foi submetido a uma pleuroscopia para a investigação daquele derrame pleural. E essa pleuroscopia, o que evidenciou foi a existência de inúmeros nódulos pequenos na pleura e o derrame pleural. Esses nódulos foram biopsiados. A biópsia mostrou que isso era um tumor maligno do pulmão, metastático. Esse doente foi tratado paliativamente com aspersão de talco na cavidade pleural para provocar sínfise pleural, aderência pleural e evitar a recidiva desse derrame pleural. E ele foi enviado, então, para tratamento clínico do câncer de pulmão, tratamento com quimioterapia, com resultado que a gente já sabe que é ruim. Então, o diagnóstico de câncer de pulmão, eventualmente, pode se fazer através da metástase, como nós vimos no caso anterior, através da pleura, mas do tumor endobrônquico, a gente habitualmente, quando ele é central, faz o diagnóstico por biópsia endobrônquica, e quando ele é periférico e não tem manifestação endobrônquica, o diagnóstico se faz com uma punção transparietal com agulha, com controle de tomografia computadorizada. Antigamente, nós mesmos, cirurgiões torácicos, fazíamos esse procedimento. Hoje, existem radiologistas especializados nessa técnica que fazem isso muito bem em nódulos pequenos, como está demonstrado aqui. Essa é uma maneira boa de se fazer diagnóstico de câncer de pulmão. E, uma vez feito o diagnóstico, o que a gente tem que fazer é o estadiamento da doença, isto é, verificar se a doença está restrita ao pulmão ou se ela já se propagou. E a propagação se faz ou por invasão, quer dizer, por crescimento tumoral e invasão de uma estrutura vizinha, como nós vimos anteriormente em alguns casos, ou por propagação linfática, por via linfática, principalmente para linfonodos mediastinais, ou por via hematogênica. Teoricamente, o câncer de pulmão pode dar metástase hematogênica para qualquer órgão,
mas é mais frequente que isso ocorra para fígado, ossos, preferentemente ossos chatos, coluna, calota craniana, bacia, para cérebro e para suprarrenal. É mais frequente que ocorra nessas localizações. E o estadiamento, existem algumas recomendações que a gente faz para o estadiamento do câncer pulmão, sem que cause muita transtorno no paciente e que possa estadiar corretamente. O método deve ser simples e de ampla aplicação. Ele deve ser sequencial, lógico, evitando exames desnecessários que sejam invasivos e custosos, que eu não possa usar para todo mundo, e capaz de identificar pacientes passíveis de tratamento cirúrgico com intenção curativa. Esse é o objetivo principal do estadiamento. E ele tem que ser baseado na classificação TNM para que a gente possa ter uma orientação e comparar resultados com outros espaços. O estadiamento clínico pode ser, quer dizer, estadiamento gastroenterológico pode ser clínico, apenas com exame, que é os exames clínicos, ou pode ser um estadiamento invasivo, que eu preciso lançar mão de algum tipo de biópsia em alguma área para poder fazer o diagnóstico de metástase. A anamnese e o exame clínico, eventualmente, pode, por si só, fazer o estadiamento, né? O exame clínico pode palpar um linfonodo supraclavicular, e isso já ser parte do estadiamento. A tomografia do tórax, a radiografia simples do tórax a gente vê cada vez menos, por incrível que pareça hoje, embora seja um método importante. A tomografia, que é o método mais usado, o importante é que ela deve obrigatoriamente incluir o abdômen superior. E deve ser com contraste, para que eu possa avaliar de sair do abdômen superior, porque ele faz parte do tratamento, do estadiamento de fígado e suprarrenais. O estadiamento do envolvimento de metástase cerebral, qualquer sintoma neurológico de aparecimento recente deve ser suspeito de metástase cerebral. Alô. A tomografia é um bom método, eventualmente a ressonância magnética é melhor, mas é importante saber que alguns serviços acham que, no adenocarcinoma, por exemplo, o estadiamento do cérebro deve ser feito com tomografia, mesmo na ausência de sintoma neurológico. A dor torácica sugere comprometimento da parede torácica e a dor relacionada a qualquer osso chato ou longo, mas principalmente osso chato, sugere metástase óssea. Hoje, a tomografia por emissão de pósitrons, o PET-TC, é um exame fundamental para estadiamento do câncer de pulmão. É preciso que a gente tenha em mente que o PET é um exame metabólico, sobretudo, produz imagem do organismo pela detecção de radiação emitida por substância radioativa. Essa substância radioativa, no caso do pulmão, é o flúor desoxiglicose. E ele é capaz de detectar metástase em 28% dos casos de metástases não suspeitadas clinicamente. O cérebro não é local que o PET seja capaz de identificar metástase, porque o cérebro, naturalmente, existe hipermetabolismo, consumo exagerado de glicose. E o metástase à distância no meu diagnóstico em 18% a 36% dos casos. No PET, só para recordar, quer dizer, o átomo que a gente usa é fluodesoxiglicose, e o que ocorre é que o ciclo de Krebs habitual é interrompido por essa molécula que não é glicose pura, né? A fluodesoxiglicose é interrompido. Então, o metabolismo para nesse tempo aqui e a glicose radioativa então se acumula naquele local. E o que acontece é que esse átomo ele emite um pósitron que, na periferia, ao colidir com o elétron, forma um raio gama, se anula, e esse raio gama, então, pode ser detectado numa gama-câmara. Em resumo, este é o exame, essa gama-câmara, então, é capaz de plotar esses pontos de recebimento desse raio e você fazer um mapa de onde existe captação maior. O PET scan, quer dizer, essa gama-câmara
dá uma imagem parecida com essa, em que você não tem uma resolução boa, mas o PET-TC, o que acontece é que o doente faz um PET scan, em seguida uma tomografia no mesmo equipamento, os dois exames, e essas imagens fundidas dão uma qualidade de imagem muito melhor, que eu posso localizar com maior precisão o local dessas hipercaptações. Esse é um exemplo de como esse exame é importante, por exemplo, para detectar a imagem no mediastino. Se é um doente com um lobo inferior com uma massa grande, espiculada, lobulada, com um linfonodo no mediastino, isso aqui é a aorta ascendente, cava, a aorta descendente, traqueia, um linfonodo com conteúdo de gordura, que habitualmente os anestesistas consideram isso como um linfonodo normal. Observe que o centro do linfonodo tem a mesma densidade da gordura, o mesmo aspecto, mas o PET mostra a hipercaptação, quer dizer, esse linfonodo tinha uma metástase na periferia desse linfonodo. O que é importante a gente saber do PET, sobretudo entre nós, né, quer dizer, no Brasil, é que a glicose também é metabolizada em tecidos de processos granulomatosos ou inflamatórios. Tuberculose, granuloma, pneumonia, abscesso, sarcoidose, bronquiectasia, telectasia, processos inflamatórios, também captam o FDG. Então, esse é um caso antigo de um paciente com carcinoma abscedado, portanto, com infecção, com linfonodomegalia subcarenal, como está mostrado aqui, e todos esses linfonodos estavam negativos, eram reacionais ao processo inflamatório e não eram neoplásicos. Vamos ver um exemplo aqui de um paciente de 72 anos, com tosse há cerca de 2 meses, ele tinha hipotireoidismo, 2 stents, uso de aspirina, usa fitoterápico com frequência, remédio caseiro, enfim. Procurou o cardiologista dele, que solicitou exames de rotina, e entre eles uma tomografia computadorizada do tórax. E esta tomografia mostrou uma massa espiculada no lobo inferior esquerdo, de quase 4 centímetros, e pequenos nódulos esparsos no pulmão. O diagnóstico radiológico óbvio foi de câncer de pulmão com metástase para o pulmão. Esse doente foi submetido a um PET. E observe o que aconteceu. Essa massa espiculada, lobulada, no lobo inferior, com hipercaptação do radiofármaco em linfonodos, né, hilares, mediastinais, hilar contralateral, mediastinal posterior, paratraqueal, mediastinal, contralateral e homolateral. Quer dizer, um doente com hipercaptação em vários linfonodos, e o diagnóstico daqui de suspeição foi que esse doente tivesse metástase para linfonodo e que seria um doente inoperável. Ele foi feito um estadiamento, quer dizer, hoje a gente sabe que é obrigatório nesses pacientes em que o PET mostra hipercaptação que a gente confirme se realmente esse paciente tem metástase. Ele foi submetido a uma ecobroncoscopia, eu vou falar um pouquinho à frente sobre isso, e o diagnóstico da eco foi de processo granulomatoso, de um linfonodo mediastinal. Foi submetida uma punção com agulha fina guiada na massa do lobo inferior esquerdo, que foi compatível com adenocarcinoma. Depois foi submetida a uma mediastinoscopia para identificar se esse EBU estava correto. E, realmente, havia um granuloma sarcóide no linfonodo e ausência de micro-organismos. Esse doente foi operado. Esse é um doutor Ângelo Jotes, que foi operado, submetido a uma lobectomia inferior. E aqui está uma massa no lobo inferior, espiculada, era um adenocarcinoma, um linfonodo do mediastino, todos ressecados, granuloma sarcóide, e os pequenos nódulos periféricos, todos de granuloma sarcóide. Outro método que a gente usa e utilizou nesse doente foi a mediastinoscopia, com o objetivo de estadiar o mediastino, que é um exame feito com uma pequena incisão cervical, dissecção digital, e se introduz um mediastinoscópio e se faz biópsias dos linfonodos mediastinais. Esse é o método adicional do mediastinoscópio que a gente começou a fazer. A Niterói foi o primeiro grupo no Brasil a utilizar esse método como rotina de estadiamento de câncer de pulmão. Hoje se utiliza um equipamento um pouquinho diferente, que é um videomediastinoscópio, que eu posso acoplar uma
microcâmera nesse aparelho e olhar uma imagem ampliada aqui e fazer uma mediastinoscopia de melhor qualidade. E aqui está o exemplo da ecobroncoscopia. É uma broncoscopia com um probe de ultrassom na extremidade. Esse probe é capaz de identificar o linfonodo fora da parede da traqueia ou do brônquio. E aqui a gente tem a imagem do ultrassom. Uma agulha, então, é direcionada, guiada pelo ultrassom, e se faz biópsia desse linfonodo e é capaz, esse procedimento, então, é capaz de estadiar o câncer de pulmão com bastante precisão. Na verdade, esse método hoje é um método que se escolhe como o primeiro exame para estadiamento do mediastino em câncer de pulmão. A dificuldade é que esse é um método caro, esse equipamento é muito caro e não está disponível em todos os locais. A gente podia resumir aqui que, na doença sem metástase extrapulmonar, a doença metástase linfonodal determina a estratégia terapêutica desses doentes. Doentes N1 e N2, eventualmente, pode ter indicação de tratamento cirúrgico, habitualmente N3 não. No estágio 1 e 2, a cirurgia é o tratamento de escolha, a ressecção cirúrgica. No estágio 3, eventualmente se pode associar a cirurgia, né? Existe aí habitualmente uma associação entre tratamento cirúrgico e não cirúrgico, uma discussão nesse nível. Às vezes se utiliza as duas coisas, né, com frequência. E no estágio 4, o habitual é que o tratamento seja não cirúrgico. Para se ter uma ideia aqui geral, nesta faixa azul, o tratamento é cirúrgico, né, no doente T1, T2 e T3, sem linfonodo, sem metástase para linfonodo, e com metástase apenas em linfonodo hilar, o tratamento cirúrgico é o tratamento de escolha. Quando existe comprometimento de linfonodo no mediastino, habitualmente o tratamento é combinado, cirurgia ou não cirurgia. Eventualmente, alguns acham que nessa faixa o tratamento é não cirúrgico, mas preferentemente a combinação dos dois. E, excepcionalmente, a gente pode ter tratamento cirúrgico nessa faixa vermelha, em doentes T4, eventualmente se pode ter em doentes selecionados que têm invasão de um corpo vertebral parcial, eu posso ressecar parte do corpo vertebral, está relatado. Doentes que têm metástase à distância, alguns doentes são chamados de oligossintomáticos, têm metástase única à distância. É difícil selecionar esses doentes, e a gente aprendeu isso com metástase cerebral, na verdade. Antigamente, os doentes abriam um quadro com metástase cerebral sem sintoma pulmonar, operava a metástase cerebral, em alguns casos, e o doente depois se descobria que tinha um câncer de pulmão com metástase, que era operável, e a cirurgia, em ambos os casos, levou alguns doentes à cura. Então, em casos selecionados, chamados de oligossintomático, eventualmente se pode operar doente com metástase à distância. Isso é verdade para metástase suprarrenal, é verdade para metástase hepática isolada e para metástase cerebral isolada. O que mudou nesse tempo todo é o aparecimento de cirurgia torácica videoassistida, quer dizer, aquelas grandes cirurgias, grandes toracotomias, não tem mais lugar, embora as cirurgias continuem sendo a mesma, né? A cirurgia torácica videoassistida se faz com uma microcâmera, uma pequena incisão, não usa aquele afastador de Pinocchio, e o cirurgião opera através de um visor, de um monitor, e esse é o aspecto final da cirurgia. Esse é um paciente operado pelo Dr. Ângelo Judice. E o que mudou também é o aparecimento da cirurgia robótica, em que o robô é posicionado no paciente, como está mostrado aqui, o cirurgião opera num console, aqui à distância, não está no campo cirúrgico, e aqui o cirurgião opera manobrando essas pequenas manoplas aqui, como está mostrado aqui. De novo, eu vou mostrar com muito orgulho, na primeira, o doutor Júlio se operando, e aqui o doutor Eduardo, doutor Carlos Eduardo Lima, filho do doutor Oriane. Ambos foram residentes aqui do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Antônio Pedro. Aqui, doutor Eduardo operando
um paciente no COPA-STAR por cirurgia robótica e, eventualmente, eu fui chamado, esse foi um paciente de um concurso dele para membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, eu estava na banca e ele me convidou para ver essa cirurgia. E o que o cirurgião vê é esta imagem de uma pequena desses instrumentos lá manobrados por essa manopla, né, no console. No campo cirúrgico fica apenas um auxiliar. Então, numa visão geral, quer dizer, as estratégias do tratamento do câncer de pulmão têm que levar em conta vários fatores. Quer dizer, tem que levar em conta a doença, quer dizer, que tipo, na doença, a histologia, a patologia molecular, a idade do paciente também tem influência, embora não seja um fator tão importante. Hoje a gente está operando cada vez pessoas de mais idade. A existência ou não de comorbidades, performance status do paciente, a histologia e patologia muscular, e uma coisa que a gente eventualmente esquece, que são as preferências do paciente. Isso também tem que ser levado em conta no planejamento da cirurgia do paciente. Muito obrigado, Dr. Rosati, pela gentileza do convite. Eu espero que tenha dado assim, uma visão bem geral do que ocorre no câncer de pulmão hoje em dia. Muito obrigado, Rosati. Fico às ordens aqui, para se vocês tiverem Eu alguma... agradeço ao professor Luiz Felipe Judice, que com uma precisão cirúrgica e uma objetividade de que a prática da cirurgia de longa data deu a ele. E realmente foi de uma objetividade fantástica, um assunto difícil, complexo, que ele conseguiu apresentar como se fosse um assunto simples, né? Dado o grau de objetividade e precisão cirúrgicas da exposição. Então, repetindo, a palestra ficará gravada. Os que quiserem vão ter que acessar o site da SOMERGE, tá? Isso eu posso dar detalhes depois, a quem quiser. E eu queria deixar aberto para alguma pergunta, algum comentário de algum dos participantes. Alguém teria alguma pergunta ou algum comentário para dirigir para o Luiz Felipe? Bom, Luiz Felipe, então, já que ninguém tem perguntas, eu vou... Não, então deixa a Professor. gente falar uma... Não, Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, é Miguel que está falando. Bom dia, Miguel. Oi, tudo bem? É só elogiar, né? O Felipe é uma pessoa que eu aprendi muito lá no Hospital Santa Cruz e aprendo até hoje. E é uma pessoa que vocês viram, né? Bem objetiva, com conhecimentos profundos, né? Do que ele fala, né? E nesse caso foi câncer de pulmão. Só tenho uma observação, Felipe. Quando esses pacientes tabagistas que apresentam dedos em vaqueta de tambor, muita gente acha que é devido ao enfisema pulmonar, e não é. É raro dedos em vaqueta de tambor em paciente com enfisema pulmonar. Então, quando o paciente com enfisema pulmonar tiver dedos em vaqueta de tambor, esse paciente provavelmente tem um câncer de pulmão. Então, sempre investigar câncer de pulmão quando esse sujeito tem um enfisema pulmonar com dedos em vaqueta. É raríssimo o dedos em vaqueta em paciente com enfisema pulmonar. Era essa observação que eu gostaria de fazer. E parabéns pela sua palestra fantástica, fantástica. Muito legal. Muito obrigado. Obrigado, Miguel, pela colaboração. Eu gostaria de fazer uma pequena consideração, Luiz Felipe. Geraldo Ramalho. Eu gostaria de dizer que tive o privilégio, assim que posso dizer, de trabalhar com o Felipe. Ou melhor, o Felipe trabalhou junto comigo nos primórdios da cirurgia cardíaca em Niterói. E depois o Felipe se encaminhou para a cirurgia torácica. E naquela ocasião, eu me lembro que houve um caso de síndrome de cava superior e o Felipe e eu fizemos um procedimento que foi um bypass entre a cava superior e o apêndice atrial direito. Eu gostaria de perguntar ao Luiz Felipe se houve alguma evolução em relação a esse tipo de patologia,
ou seja, de compressão da veia cava, porque era feito um bypass usando um tubo de Dacron. Se isso evoluiu ou se ainda há indicação para esse tipo de conduta. Por outro lado, uma vez mais, elogiar a precisão, como foi dito pelo Rosati, cirúrgica da aula do Luiz Felipe. Felipe é um didata excepcional, além de um cirurgião de altíssima qualidade, tanto na cirurgia de pulmão, como também se revelou na cirurgia cardíaca. Muito obrigado, Luiz Felipe. Parabéns. Obrigado, Geraldo. Esse tipo de cirurgia com aquele objetivo não se faz mais, né? Mas, eventualmente, quando você tem, com um achado cirúrgico, um tumor que encosta na veia cava e que você não é capaz de fazer o diagnóstico de invasão localizada da veia cava, é possível você fazer na cirurgia ressecção parcial da cava, quer dizer, junto com a lobectomia, com a ressecção pulmonar, e colocar, então, um chute como aquele que a gente colocava naquela época. Naquela época, quer dizer, era uma cirurgia que a gente fazia porque a gente não tinha como fazer diagnóstico daqueles doentes, não existia PAF, né? E era uma cirurgia realmente muito difícil, né? Você fazer uma esternotomia no doente com sino de cava era uma batalha grande, colocar um chute. Graças à sua ajuda, a gente conseguiu fazer alguns doentes naquela época, mas não usa mais. Eventualmente pode ser necessário, mas com outro tipo de indicação. Obrigado, Geraldo, pela pergunta. Foi um prazer, uma honra trabalhar com você durante tanto tempo em cirurgia cardíaca. O Moisés quer fazer um comentário, uma pergunta. Bom dia. Bom dia. As duas coisas, né? Bom dia a todos, bom dia, Rosati, bom dia, professores. Parabéns aí pelo início do ano aí, né? Em grande estilo. Mas, professor Júdice, eu queria fazer duas perguntas. Uma, em relação àquele trabalho que o senhor realizou na década de 80, se ele fosse realizado hoje, o senhor acha que seria muito diferente em relação aos percentuais, em relação ao que o senhor encontrou? E a outra pergunta é, à luz de todo esse avanço tecnológico que a gente teve aí nesses últimos anos, efetivamente, o senhor entende que hoje o tratamento do câncer do pulmão de fato evoluiu? Assim, há relatos já de que realmente os pacientes hoje têm menos tempo de internação, têm uma sobrevida maior. Como é que o senhor vê os tratamentos atuais comparados àquele momento ali na década de 80, onde o senhor fez aquele estudo? Obrigado, Moisés, pela sua pergunta. Você, como sempre, toca no ponto, né? Você percebe o que tem lá por dentro. O que acontece? O que eu acho, quer dizer, se eu analisar friamente, não mudou. Quer dizer, eu esperava que mudasse mais diante de todo o avanço tecnológico que a gente teve. A gente deveria ter melhorado mais do que melhorou. Melhorou muito pouco a sobrevida. A sobrevida do câncer melhorou muito pouco. O que melhorou de fato? O que melhorou de fato foi o cuidar do paciente. Quer dizer, a cirurgia evoluiu, quer dizer, o método cirúrgico de tratamento por videocirurgia, isso foi um divisor de águas, porque o doente fica menos tempo internado, fica 3, 4 dias com a lobectomia, não sente dor praticamente no pós-operatório, aquela toracotomia antiga, a gente passava de rotina um catéter peridural naqueles doentes, senão no pós-operatório terrível. Então, isso mudou. Quer dizer, o doente está em menos tempo internado, o doente sofre menos com a cirurgia, muito menos, fica menos tempo internado. A gente consegue selecionar melhor os pacientes para o tratamento cirúrgico. Esse também é outro aspecto importante. Quer dizer, antigamente, você viu que existia um percentual de toracotomia exploradora. Isso praticamente não existe hoje. Quer dizer, você consegue, com os métodos de estadiamento, selecionar aquele doente que realmente você vai conseguir operar e ressecar. E outro aspecto é o seguinte, mesmo que eu selecione mal, e se eu descobrir no momento da cirurgia que o doente é inoperável, o procedimento cirúrgico é mínimo, é uma videotoracoscopia. Então, isso melhorou muito, muito, muito. A sobrevida melhorou pouco. Você viu, quer dizer, varia de 7% a 10%, a gente tinha 6%, 7%, 8% no AC Camargo há 40 anos atrás, hoje é 7% a 10%. Então, isso melhorou muito pouco, apesar dos avanços. Quer dizer, esses avanços não corresponderam a uma melhoria que eu julgava que poder corresponder. Apesar de você
a oncologia melhorou, quer dizer, teve um progresso fantástico de novas drogas. Alguns doentes você consegue fazer tratamento com um comprimidinho por dia, como manter o doente vivo mais tempo, mas, apesar disso tudo, a sobrevida melhorou pouco em relação ao avanço que a gente teve. Não sei se respondi exatamente o que você, mas isso que me surpreende. Eu esperaria que a gente melhorasse mais. Obrigado, Felipe. Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui no chat do doutor Ivan, querendo saber se o exame EBUS está disponível em Niterói. Algum de vocês pode responder? Não, o EBUS não está disponível em Niterói, né? O EBUS não está disponível no Rio de Janeiro, e depende também de treinamento da equipe. Você até tem gente treinada em Niterói. Tem o Tiago, que é capaz de fazer um EBUS, mas a gente não tem equipamento. O equipamento é caro, quer dizer, é preciso que o hospital se disponha a comprar, né? A gente fez até um projeto já há algum tempo, o Moisés está ciente disso, de montar um centro de endoscopia respiratória no Hospital de Niterói, no HCN, mas isso demanda, quer dizer, é preciso ter... O exame não está ainda, como se diz, classificado nos procedimentos, né? Você tem dificuldade de receber, do hospital receber, então é um investimento sem muito retorno, mas é um exame fantástico. Hoje, esse exame ele é um exame padrão como primeiro exame. O único senão é que, uma vez positivo, se o exame é negativo, e você, em alguma circunstância, você tem que confirmar por mediastinoscopia se esse exame é realmente negativo, realmente, em alguma circunstância. Porque o exame tem um valor preditivo, né, negativo, que é um pouquinho baixo ainda. Olha, tem uma pergunta aqui no chat. Onde estamos no diagnóstico precoce? Estamos mal, né? Estamos mal. O que se propõe hoje para diagnóstico precoce é você fazer rastreamento, né? E rastreamento quer dizer, embora a palavra ou possa parecer uma coisa simples, né? Você rastrear, pegar pessoas de risco, né? Acima de 60 anos de risco, fumante, enfim, e pegar esse doente e fazer tomografia de baixa dose. Essa é a proposta de fazer rastreamento para diagnóstico precoce do doente assintomático. Só que isso demanda uma logística importante. Por quê? Porque eu vou pegar por exemplo, vamos imaginar no estado do Rio aqui. Você tem prevalência de tuberculose, de doença granulomatosa, e você vai pegar um monte de doentes que tem nódulo periférico, que é granuloma, que você vai ter que investigar esses doentes. Quer dizer, nem todos os doentes são tumores. Já está provado que o rastreamento dá resultado positivo, quer dizer, você consegue melhorar o diagnóstico, consegue melhorar a sobrevida. Isso é que está demonstrado, a sobrevida, interferir na sobrevida. Mas é complicado fazer. Você tem em São Paulo um grupo no Einstein, acho que no Einstein, fazendo rastreamento, mas a logística não é muito fácil, não, embora possa parecer fácil. Outra coisa interessante que eu vi um grupo do Nordeste fazer, e que é viável fazer aqui, é uma coisa que eles chamaram de fast capture, captura rápida, captura e diagnóstico rápido, que é você pegar no serviço de radiologia todo doente que vai fazer tomografia por uma razão qualquer, uma gripe, como aquele caso que eu mostrei. O doente está gripado, fez uma tomografia, apareceu um nódulo. Você encaminhar direto para uma equipe capacitada para atender esse doente para fazer o diagnóstico do nódulo. Isso também funciona, mas, de uma forma geral, o diagnóstico continua sendo tardio. Bem, eu vou ler aqui uma mensagem que veio no chat, tá? De Nova Friburgo, da doutora Bernadette Barros e do Cláudio Barbosa, né? Dizendo que o Luiz Felipe é um exemplo que enobrece a medicina e mandou parabéns para ele. Quero fazer minhas também essas palavras que vêm lá de Nova Friburgo. Tá? Bem, já são 8h30, então eu gostaria de encerrar para a gente ficar no horário.
agradecendo muito e repetindo essas palavras que vieram de Nova Friburgo, para mim foram muito importantes para a gente poder manter essa chama acesa da boa medicina e poder contar futuramente com o Luiz Felipe e com outras pessoas também que poderão engrandecer esse debate nosso aqui. Nós estamos tentando fazer isso 2 vezes por mês, que vamos sempre tentar abordar os grandes temas da medicina de hoje. Tá? Luiz Felipe, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Sem a presença de todos, isso aqui é impossível. Tá? O mais importante dessa reunião será sempre a presença de todos. E conto com vocês na próxima aula do professor Mauro Diniz, a se realizar em 2 semanas, aqui no mesmo horário, às 7h30, no mesmo canal, talvez aí já com a nossa plataforma. Doutora Zelina, vou passar a palavra para o encerramento, por favor. Bom dia a todos. Obrigada, Rosati, obrigada, grande mestre Luiz Felipe Júdice. Palestra maravilhosa, que aula maravilhosa. A gente fica assim extasiado em ouvir, e como o professor Rosati falou, de uma maneira tão objetiva, ele abordou, fez uma abordagem tão grande, de maneira simples, objetiva, clara e concisa. Excelente, muito obrigada. E dá parabéns ao professor Rosati de inaugurar com essa aula o ano, né, de 2021, o Departamento de Clínica Médica. E esse departamento foi vitorioso durante esse ano todo de 2020, com a pandemia, não esmoreceu. Tivemos reuniões até semanais, mesmo que fosse sem nenhum assunto prévio, mas manteve o grupo. Isso foi muito importante, Rosati. Muito obrigada, a Associação Médica fica muito honrada, muito feliz de tê-los aqui. E de grandes participantes que estão aí nesse grupo também. Se for citar, não dá, porque, de repente, a gente esquece de falar o nome de alguém muito querido também e respeitado. Então, bom dia a todos vocês e vamos ver se no dia 22 estaremos outra vez aqui conectados para assistir o professor Ricardo. Obrigada, um abraço grande a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Rosati, obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia, obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rosati. Obrigado, Rosati.